Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos Yoga Sutras, né? E hoje nós vamos então à terceira sessão, Sutra de número 53, né? E isso vem mostrar que nós estamos não somente avançando frente aos Yoga Sutras, mas praticamente também concluindo a jornada da terceira sessão. Então a gente vai fazer uma breve exposição e recapitulação do que falta para nós concluirmos essa jornada. Hoje então nós vamos estar concluindo o Sutra de número 53, né? E faltarão então ainda o Sutra 54, o 55 e o 56, né? Vamos estar faltando então aí 3 sutras para nós encerrarmos a terceira sessão e, claro, também dando já uma ampla, né, continuidade frente ao trabalho que a gente vem desempenhando dos Yoga Sutras, com o que foi acertado e foi acordado, né, com os mestres e o que a gente se propôs também a realizar ao longo desses últimos anos, né, esta jornada. Os encontros, eles são de um sutra, né, deliberado, dialogado, trazido conceitualizações pelo período de um espaçamento de 1 hora. Então, se nós formos hoje, né, contabilizar todos os sutras no quais nós passamos com as horas, né, no qual nós ficamos junto a eles, em alguns até mesmo mais de 1 hora, nós vamos ter então aí praticamente, né, uma quantidade bastante vasta em horas, né, uma quantidade, um pacote, né, de horário, de horas que foram despendidas, que foram colocadas, né, aqui para que nós possamos fazer as deliberações dos Yoga Sutras e não horas aproveitadas, acho que seria essa a melhor palavra, né? Aí eu ia dizer horas gastas, consumidas, mas na verdade a gente não consumiu, a gente não gastou, a gente se aprimorou, nós ganhamos, né, uma quantidade X de horas que fizeram com que nós pudéssemos estar aqui em contato com os mestres, em contato com as verdadeiras essências, em contato com os ensinamentos, né? Nós tivemos aqui em contato com o timing muito forte, um contato também mais forte, mais intenso ainda com o mestre Patanjali, né? No qual nós tivemos oportunidade de fazer todos esses mergulhos. No encontro passado, nós tratamos do Sutra 52, e eu até quero mencionar os nossos companheiros de jornada, né? O material vai ficar daquele jeito mesmo ali, né? A gente não vai estar fazendo as alterações, mas a gente vai destacar um pedido de desculpas, né, a todos. Nós estávamos num dia muito ruim, nós não estávamos bem, né, para poder realizar o trabalho, mas a gente levou a missão a cabo, a gente levou a missão até o final, nós consumamos, né, o trabalho que nós sempre estamos dispostos a realizar e nós entregamos o serviço, né? Tá claro que, evidentemente, quando nós paramos para ver, meditar e olhar a obra fica um pouco rabuscada, né? Fica um pouco tremida, um pouco, talvez sem uma contextualização de cabo a rabo, ficou umas arestas, né? Ficou algo que foi suplementado, foi perdido, ficou meio sem entendimento. Mas é evidentemente que, né, nós aproveitamos aquela oportunidade e também realizamos o serviço que tem que ser realizado. Talvez não tenha ficado, né, algo abertamente vantajoso para que nós pudéssemos ter as observações mais profundas, mas era o que nós poderíamos fazer para o momento, e dentro do momento a gente teve presente e fez essa realização desses atributos relacionados ao Sutra 52, que trazia, né, naquele contextualização, ele trazia uma advertência muito grande, né, que mesmo em um ponto tão elevado, um ponto tão aprofundado, né, em um ponto tão ainda evoluído, né, de máxima evolução, de altíssima evolução, ainda um véu faltava, né, e que por isso ainda encontraria-se dentro das ilusões da matéria. A gente fez também, de certa forma, uma analogia comparada, né, com as buscas dos yogis ainda em fase de discernimento, né, vairagya, né, de certo discernimento
de esclarecimento. Deixa eu ver se o termo Vairagya realmente é esse, né? É a palavra viveka, né? Viveka, que quer dizer discernimento, né? Dentro de uma busca de um discernimento, né? Dentro de uma busca de um entendimento profundo. Então, quando nós começamos a nossa jornada, nós se embrenhamos em diversos erros, né? A gente vê a dificuldade, a gente sente todo o peso da materialidade, nós vemos o peso, né, da matéria que nos rasga e que fica sobre cada um de nós uma dificuldade muito grande de avançar. Então você imagine chegar a esses pontos, né, e sentir o mais fino véu da matéria, mas porém o mais fino véu da matéria trazendo, né, ainda, né, o seu aprisionamento, trazendo ainda o seu peso e fazendo com que o yogi não consiga avançar. E a contrapartida também, né, o yogi com suas dificuldades para poder romper, passar e ainda aprisionado muitas vezes, né, pelo prazer e pelo orgulho, né, e claro também sendo cada vez mais tentado, né, por as entidades dos planos físicos, não tentado pela questão de que haverá, né, uma tentação no sentido de uma força tentadora, mas tentado pela questão, né, das próprias benécias, né, que teremos quando chegarmos a planos tão adiantados, mar de bem-aventuranças e outros, né, e outras facilidades que virarão entraves muito grandiosos que se projetam, né, como pesos, como fardos muito complicados de serem transcendidos e serem transponidos, né? Então o que acontece? Faz com que o yogi estacione e muitas vezes com que o yogi regrida, caia, né, e venha a uma queda vertiginosa. Então nós temos que ter um cuidado muito grandioso. É um momento de uma autoentrega muito grandiosa, é um momento que os três pilares, né, do yoga, que são o autoestudo, a austeridade e a autoentrega, tem que estar em seu mais íntimo e mais puro e elevado grau, né? É um momento que tem que estar muito associado a uma entrega muito profunda, uma renúncia, né, muito grandiosa. E aí tudo isso vem se culminar, né, na grandiosa vitória, no rompimento desse último véu, destacando que, né, nós já aproveitamos também a oportunidade e já mergulhamos em ensinamentos que estão sendo mencionados em sutras, a exemplo da sessão de número 1, nós nos apoiamos sobre todos eles, né? E também a gente trouxe ensinamentos, né, para que nós pudéssemos estar mergulhando nesses ensinamentos. Então a gente aproveitou, né, e falamos, né, também sobre este véu, que por mais fino que seja, por mais já, né, praticamente em Nirbija Samadhi, né, lá nos últimos estágios de Samadhi, ele, em Atman, né, ele ainda está ali presente, né, ele ainda está circundando, ele ainda traz, né, a sua carga de ilusão, ele ainda traz suas cargas ilusórias, tá? Então, praticamente esse é o Sutra 52. Claro que algumas outras citações e colocações nós estamos realizando lá dentro desse sutra, né, para que vocês mesmos possam estar observando, experienciando e aproveitando tudo que o sutra nos traz de colocações, tá? Agora nós vamos ao Sutra 53 da terceira sessão. E o Sutra 53 da terceira sessão, ele fala assim, ó: conhecimento nascido pelo percebimento da realidade, pela aplicação de Simyama ao momento e ao processo de sua sucessão. Aqui tem uma advertência muito interessante de Taimni, né? Uma exposição, não seria advertência, seria uma exposição muito interessante que Taimni nos faz. Taimni nos faz uma referência da quarta sessão, o Sutra de número 33, né? Que seria o último Sutra da quarta sessão, que é o Sutra que deveria ser apoiado para que nós pudéssemos fazer, né, uma exposição mais assertiva. Na verdade não é o último sutra, né, é o penúltimo sutra da quarta sessão, é o sutra de número 33, para que nós pudéssemos buscar o entendimento de todo ele. Mas a gente vai tentar fazer o seguinte, né, a gente não chega a avançar em sutras lá adiante, mas a gente pode arranhar e trazer um conhecimento prévio
do que o Sutra 33 quer dizer, né? Para nós podermos entender o que aqui quer nos dizer, né? Nós temos que entender que nesse jogo matéria e espírito, Purusha e Paktri, né? Nós sempre estamos na ilusão. A gente nunca está na realidade, né? Nós sempre estamos dentro da ilusão. Então aqui assim nós estamos, né, absorvendo imagens do campo das ilusões. E mais uma, essas imagens aqui dentro das sucessões, né, de imagens, elas são imagens que nunca nos remeterão à realidade porque elas são atrasadas. Elas são imagens, né, que nunca vão trazer a realidade porque já são imagens ultrapassadas, né? A gente teria que se apoiar também aqui num raciocínio muito amplo. Vamos fazer uma mensuração. A velocidade da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo. É isso? 300 mil metros, né, por segundo. 300 mil metros por segundo, a velocidade da luz. Então significa que nem mesmo na velocidade da luz há instantaneidade. Conseguiram refletir sobre isso? Né? Ainda há deslocamento temporal, então é ilusão. Ainda há deslocamento temporal e ilusão. Mas nós temos uma certeza de que a velocidade da luz, né, é a maior velocidade. Por enquanto o ser humano tem esse raciocínio, eu acredito que ainda há situações mais velozes ainda, né, há velocidades mais absolutas, mas vamos colocar no seguinte entendimento da ciência humana, que a velocidade da luz é a velocidade mais expressiva dentro do universo. Tá? E agora nós teríamos que utilizar nossa mente para tentar imaginar como seriam as coisas se movendo nesta velocidade. Né? Imaginaríamos como seriam os nossos movimentos aqui onde nós estamos. Né? Analise que eu estou aqui movimentando minhas mãos, você vê movimento, mas imagine se nós tivéssemos a velocidade da luz e nós fôssemos parar para observar esses movimentos que eu estou fazendo. Esses movimentos eles ficariam todos eles em câmera lenta, né? Muito lentos, muito distorcidos, né? Se nós tivéssemos a velocidade da luz, nós viríamos todo o desenrolar do plano da materialidade em câmera lenta. Mas uma câmera lenta muito lenta mesmo, né? Nós veríamos objetos, os objetos não cairiam na forma que nós vimos, eles cairiam lentamente, né? Nós veríamos uma outra forma de realidade. Nós veríamos as coisas mais congeladas, nós veríamos as coisas mais estagnadas, nós veríamos a exemplo, né? Nós conseguiríamos ver a queda de um determinado objeto, né, e instantaneamente mudar a rota da queda desse objeto antes desse objeto tocar o solo. E mesmo que esse objeto estivesse aqui, ó, para cair aqui, porque a nossa velocidade é maior. Tá? Vocês conseguem mais ou menos fazer um discernimento sobre isso? Façam um discernimento sobre isso, parem para fazer uma reflexão sobre isso, façam meditações reflexivas sobre tudo isso, para que nós possamos fazer mais ou menos um jogo do entendimento ou criar elementos mentais para que possa se entender o que isso quer significar, né? Parem para vocês poderem fazer a mensuração de tudo isso. Para de nós analisarmos, né, um procedimento cirúrgico, um médico fazendo um procedimento cirúrgico num paciente, paramos para analisar um efeito de um acidente entre dois veículos que se batem frontalmente, né? Paramos para analisar um veículo que tenta fazer em uma velocidade mais alta, uma manobra, né, para poder ganhar tempo em cima dessa manobra. Exemplo, um veículo que força a passagem sobre outros veículos que estão vindo. Deixa eu pensar aqui, um ônibus, né, que para em um ponto de ônibus e as pessoas começam a subir correndo para dentro desse veículo para buscar bancos, né, dentro desse ônibus. Para você ver e agora tente imaginar nós na velocidade da luz observando essas cenas, né? Seriam tudo algo que estaria praticamente congelado, seriam cenas que estariam estagnadas,
cenas que estariam todas elas, né, em pausa, né, paradas, muito lentas. A sucessão dessas imagens seriam muitíssimos lentas. Elas não seriam totalmente paradas em absoluto, mas seriam muito lentas, né? Por quê? Porque a nossa velocidade é absurdamente maior, mas não é as velocidades absolutas. Então nós estamos mais rápidos do que a própria sucessão do tempo do qual nós conhecemos, né? Do que nossa mente está costumamente, vamos dizer assim, né, vivenciando. Então a gente passa a ter sucessões muito rápidas, a gente passa a acelerar, né, a estar mais acelerado que a própria linha temporal. Então a gente para analisar o que é esta linha temporal. É simplesmente a velocidade, né? Velocidade versus linha temporal. Aí nós vamos ter um seguinte fator de discernimento, observando tudo essas coisas, né? Fazendo um entendimento agora nesse sentido desta linha que eu vou estar trazendo. Se nessa velocidade nós estamos mais rápidos, em uma velocidade mais lenta, o que aconteceria? Mais lenta ainda que essa sucessão que nós estamos acostumados. Então nós veríamos as coisas mais rápidas, né? Nós veríamos as quedas mais rápidas, as coisas acontecendo mais rápidas, porque a nossa sucessão estaria mais devagar. Então vocês analisam o que é a questão do tempo, né? E como observar essas ilusões do próprio tempo. Nós começamos a entender e ver as ilusões, as precessões, as sucessões, nós começamos a ver, né, as placas temporais mudando-se, alterando-se. Nós começamos a ver os quadros, né, nós começamos a ver as alterações dos próprios dispositivos, né, na questão aí do tempo. E nós começamos a ver os quadros ilusórios que o próprio tempo, né, e o próprio fator atemporal cria. E aí a pergunta é, aonde é que está a realidade? Se nós estamos só vendo as sucessões, nós vemos os processos de sucessões, aonde é que estão as realidades? Então a gente vê que aqui no Sutra 53, a terceira seção, fala conhecimento nascido do percebimento da realidade. Então a gente vê que o nosso conhecimento ele é apoiado nisso. Ele é apoiado nesta relação entre Purusha e Paktri, né? Entre espírito e matéria, só que para nós nos traz um conhecimento falso, um conhecimento errôneo, um conhecimento ilusório, né? Um conhecimento fictício, não temos realidade absoluta sobre nada. Nós não temos, então, esse senso de realidade, nós não temos esse conhecimento, né, da realidade, não temos discernimento da realidade e vivemos aprisionados dentro desse mundo de ilusão. Agora, para nós que estamos envolvidos, né, no teatro das buscas, nós que estamos envolvidos no teatro do certo discernimento já, de alguns longos anos, né, de jornada e caminhada dentro dos Yoga Sutras, isso é tão factível, né, é tão entendível, é tão mensurável. Mas pare para você analisar isso na época de Taimini, né, na época de Patanjali. Né? Pare para você fazer uma análise, uma comparação na época de tudo isso aqui, na época de Patanjali. Você trazer esses conhecimentos, né, você apresentar esse conhecimento de muitos anos antes de Cristo, chegar e falar sobre precessões do tempo, sucessão do tempo, sobre, né, a ilusão que é o relacionamento entre Purusha e Paktri, Paktri e Purusha, né, falar desse íntimo relacionamento de suas ilusões. Como é que deveria, né, se formar esses elementos mentais e esse elemento na conjecturação mental das pessoas que ouviam aquela época, né? Então você para analisar a profundidade dos ensinamentos que aqui continham, né, e a profundidade dos ensinamentos que aqui se tem. Então você para analisar, porque os mestres aquele período, os mestres aquele momento, eles já tinham um contato com essas realidades. Aqui nós estamos apenas estudando, aqui nós estamos apenas vendo, nós estamos apenas falando em cima de todo o camalhaço de ilusões que nós temos, né, sobre tudo isso.
Nós estamos aqui apenas trazendo um discernimento, tentando trazer uma luz do entendimento que aqui está, em cima de todos os camalhaços de ilusões no qual nós nos encontramos, né? Todos os pesos das camadas ilusórias no qual nós estamos engendrados, né? As cascas de cebola que nós nos encontramos como um miolo fechado lá dentro, sem ter o verdadeiro discernimento da realidade. Então nós estamos tentando buscar um discernimento em cima disso, né? Estamos tentando falar sobre Viveka, né, sobre Jnana, né, sobre o conhecimento, o discernimento verdadeiro, sobre esse conhecimento real, né, nós estamos tentando falar sem mesmo entender o que ele é. Né, sem mesmo, nós, além de não entendermos o que ele é, sem podermos apoiar na realidade dele para que nós possamos falar sobre tudo isso. Então, evidentemente, a gente vai ficar, né, retido ao mundo das ilusões, vamos ficar presos, né, a este mundo do que essas ilusões estão nos oferecendo, mas vamos ter aqui um certo entendimento. Né? Nós vamos ter para cada um de nós, aqui que está reunidos nesse nosso grupo, nós vamos ter um entendimento do que essas palavras realmente querem dizer, nós vamos ter um entendimento realmente, né, do que essas palavras querem estar nos trazendo como orientações, né? E nós não vamos passar dessa esfera, nós vamos ficar dentro dessas esferas muito rasas, né? Muito mal compreendidas, muito pouco profundas para poder trazer esse discernimento. Mas se você, né, a partir do momento que você acompanhar, né, pelo menos pode ser até mesmo a primeira parte, né, que a gente sempre aproveita para trazer orientações, para trazer citações, se você aproveitar, dar um pause e meditar sobre essa sucessão do tempo, sobre essa processão, a processão do tempo, tentar imaginar, né, saindo da sua origem, né, o sistema temporal, criando-se as coisas das suas origens, né, se você tentar fazer dentro da sua mente, né, criar dentro do seu campo mental a situação ocorrendo, né, na determinada situação, determinada esfera, passando pelas esferas, você vai ver todo o jogo, né, cósmico. E quando você se desdobra em Samadhi, e quando a gente faz o desdobramento dentro de Samadhi, a gente consegue enxergar. Lembram como é que funciona o desdobramento? Nós olhamos o fenômeno e conseguimos, através dos sinais, das impressões do fenômeno, fazer com que volte até a causa. A gente consegue fazer a leitura passo a passo, até a causa, e da causa até o fenômeno e vice-versa. Lembram desse que o mergulho de Samadhi é isso, né? Nos fazermos entrar pelas impressões que são o que está em nossa volta, que são todas as impressões, e através da revivência, através da leitura das impressões, mergulhar até as suas causas, mergulhar até as suas realidades. Fazer o mergulho e extrair a essência. Então, o que significa isso? Que nós estamos aqui dentro desse mundo fenomenal, né? Nós estamos dentro do mundo dos fenômenos e as coisas estão acontecendo dentro do teatro onde estão envolvidos diversos purushas, cada um dentro dos seus graus de limitações, cada um dentro dos seus graus, né, de limitâncias. Estão ali, né, cada um dentro dos seus reinos, toda a expressão dessa força purusha encadeada dentro, né, de um fator único que está, né, permeado por Ishvara Pranidhana. Então todas as colocações estão ali. Então a gente vê que há um mecanismo único, grandioso, perfeito, que está nesse exato momento agindo no plano de fundo de todas as coisas, né? Nós estamos vendo e está em harmonia, em sintonia com o Purusha, ou melhor, com Paktri, né? E apoiado em Paktri, realizando os referidos desdobramentos, né? Fazendo os referidos desdobramentos dentro desse trabalho, né? Dentro desse atributo Paktri Purusha. Paktri Purusha. Agora me deu uma curiosidade aqui, irmãos. Deixa eu ver, eu não cheguei a trazer aqui, mas me deu uma curiosidade muito grande agora.
coisa curiosa, nós estamos em dezembro, né? Estamos aqui para nós na região da Serra, nós estamos em dezembro, nós estamos muito próximos nós estamos há 2 semanas, nós estamos há 2 semanas da estação verão e estamos ainda com temperaturas invernais aqui, em pleno mês de dezembro ainda. Temperaturas muito baixas hoje aqui na região da Serra, até inclusive a gente está com uma sobre-roupa, né? Hoje é a maior, a gente está também com um pouco de sensação ainda de frio, então para vocês verem, né? Como que está abalado esse nosso clima, porque já éramos para nós estarmos há 2 semanas do início da estação verão, as águas já eram para estar mais quentes aqui no sul e ainda não. Então a gente bota a mão na água, tu sente que a água ainda está fria com temperaturas invernais. Claro que isso não tem peso nenhum para o nosso dispositivo, mas só que me chamou a atenção, porque ainda estou com resquícios de tosse e ele está acentuando, né? Esses resquícios dessa tosse, porque o ar, né, a minha volta aqui está gelado, porque a gente faz as gravações num ambiente aberto, né? Aqui é uma área aqui da residência onde eu resido e é onde a gente realiza então os trabalhos, né? E claro que nós temos aí 3 semanas pela frente para concluir essa jornada. Nós temos os 54, os 55 e os 56 e consequentemente nós temos ainda 3 encontros, 3 semanas nós vamos concluir eles dentro do ano de 2020. Mas voltando, né, à realidade do que nós estamos aqui estudando, eu acho que deu para nós entendermos, né? Deu aqui para nós entendermos o que ele quer nos trazer de conhecimento, né? O que Taimni faz a partir de agora? Taimni, a partir de agora, em praticamente uma folha de rosto, daria para nós dizer que é 2/3 de uma folha de rosto, né? Nós vamos estar trazendo aqui. Ele aproveita para trazer orientações do que as próprias palavras em sânscrito no texto querem dizer, né? Então ele quer aproveitar essas próprias palavras em sânscrito, ele aproveita para dar um mergulho nessas palavras e mergulhando um pouco nessas palavras, trazendo um pouco mais de contextualização do que representa o Sutran, né? Do que o Sutran quer nos trazer. Então, claro que a gente vai aproveitar também para poder ler um pouco mais sobre isso, observar para entender o que essas palavras querem nos dizer. Eu vou aproximar da câmera agora para vocês já fazerem a leitura do que está escrito ali no Sutran, em sânscrito, tá? Está deste lado aqui. Bom, e quando eu aproximar da câmera vocês vão ver. Então eu vou esperar fazer o enquadramento. E depois que fizer o enquadramento vocês vão ler, né, o que as palavras querem dizer. Xanatati Kramayo Samyamad Vivekan Jnanam, né? Vivekajan Jnana, que seria da palavra viveka, né? Seria discernimento, né? Um discernimento bem profundo, e Jnana, conhecimento, né? O conhecimento, o discernimento, conhecer, ver, né, esta tal realidade que sana, né? E nós vamos estar trazendo então esses pontos para nós estarmos avaliando, e aí nós vamos estar nos aprofundando. Deixa eu aproximar de vocês ali. Deixa eu ver se não vai. Ali, acho que dá para ver, né? É esta aqui. Perfeito. Deixa eu me posicionar de novo aqui agora. Bom, muito bem, né? Então vocês já viram ali o que está nas palavras. É até bom dar uma pause, né? Um pause nesse momento. Retorna ali, né? Se por alguma eventualidade você perdeu essas palavras, porque essas palavras elas têm um significado muito profundo, né? Essas palavras elas têm um significado muito grande no que elas vêm aqui trazer de apontamento.
E a gente vai aproveitar para poder falar um pouquinho mais em cima do que essas palavras dizem, né, na transcrição do texto do que Taimini está fazendo e nos trazendo como apontamentos ali. A gente vai fazer essas leituras na íntegra, né? A gente vai fazer leitura par e passo. Ele faz citação de 2 sutras aqui. Um é o Sutra da 4ª sessão, o Sutra de número 33. A gente pode ir lá fazer a leitura dele, sem problema nenhum, fazer a leitura do que está no enunciado. E o enunciado ele diz assim, ó, Krama é o processo correspondente aos momentos em sucessões que se tornam compreensível ao final da transformação dos gunas. Tá? É interessante de ver, né? Quando nós estamos nos últimos estágios dos gunas, olha só para tu ver, né? Imagina a velocidade que é esses períodos, imagina a velocidade que é esses instantes, mas você para e vê progressivamente, faz a leitura de par e passo. E mais uma, né? A gente vê o nascimento, né? A gente vê, né, o nascimento, né, daquele guna, daquela alteração, daquela modificação que vai causar toda uma série de reações em cadeias no mundo de Paktari, né? Você imagina então você fazendo a leitura de tudo isso, né? Você vendo, nascendo a essência, o elemento, vendo todo o desenho dele, ele vindo, progressivamente ele vindo alterando, né? Nas sucessões e precessões, até chegar ao fato, né, de realizar uma alteração muito profunda, vamos dizer assim, uma reação muito grandiosa, né, que vem impactar e mudar a vida de diversos purushas, né? Então vocês parem para tentar meditar e fazer uma reflexão profunda nesse tema todo, né? Mas vamos lá que nós já estamos avançando muito e a gente vai com calma, né, ainda para poder fazer essa última parte então do nosso encontro. É a sessão de número 3, Sutra de número 53, que diz assim, ó, na transcrição do que está aqui em sânscrito para o melhor achado no português que podemos ter. Conhecimento nascido do percebimento da realidade pela aplicação de Simyama ao momento e ao processo de sua sucessão. Olha que interessante, né? Conhecimento nascido do percebimento da realidade, da expressão da realidade. Nada de ilusão, né? Expressão ultérrima da realidade pela aplicação de Simyama, pelo desdobramento na utilização dele como semente para desdobramento em Samadhi, ao momento e ao processo de sua sucessão, o momento que está alterando-se, né? Saindo do estágio, entrando-se na primeira camada, no primeiro véu, né? No primeiro véu da ilusão. Né? Então vocês analisam que é muito profundo essa essência. Vamos lá. Este sutra deveria ser estudado juntamente com o sutra da 4ª sessão, de número 33, em cuja discussão foram explicadas a natureza do tempo e aquela teoria do yoga denominada teoria de Kshana, tá? Ou Kshana, vamos botar assim. Ponto. Aí fala aqui, ó, Kshana Tati Kramayo, tá? Eu já vou mostrar para vocês onde que a palavra está, mas é a mesma palavra que contextualizava o início do nossa terminologia em sânscrito, que nós acabamos de mostrar na imagem, né? É a primeira frase em cima, mas eu já vou mostrar novamente. Aqui diz que esse Kshana Tat Kramayo é o processo pelo qual a realidade eterna que transcende o tempo é projetada na manifestação em termos de tempo. Vamos fazer a leitura de novo. É o processo pelo qual a realidade
eterna que transcende o último véu. Opa! Eu pulei uma frase aqui, peraí. É o processo pelo qual a realidade eterna que transcende o tempo é projetada na manifestação em termos de tempo. Perfeito? Eu vou agora mostrar para vocês de novo a palavra, tá? Vocês olhem aqui em cima, aqui no Sutra, aqui, ó. Eu vou aproximar, vocês leem aqui que vai estar melhor aqui, ó. Essa primeira palavra, ó, Ksana Tati Kramayo, tá? Vocês olhem ali, que vai ser mais fácil de nós. Aqui em cima, aqui de novo. Ali em cima, olha, pá, essa primeira palavra aí. Perfeito. É bem melhor, né, de nós olharmos ali do que nós estamos procurando ela no texto. Então aqui, ó, Ksana, uma etapa. Tat, Kramayo é o processo pelo qual a realidade eterna que transcende o tempo, é projetada na manifestação em termos de tempo. Nós temos que entender, né, que os fatos que se ocorrem em Pactre, elas são medidas pelo tempo, né? Nós medimos ela pelo tempo. Paramos para analisar, nós estamos aqui já há quase 40 minutos conversando, né? Quase 40 minutos. Isso é o fator tempo, do qual, desta ilusão, dessa realidade, vamos dizer assim, de que nós estamos inseridos. Nós estamos aqui então, nós usamos como uma métrica de medidas para determinar o período em que nós ficamos aqui. Chamamos isso de tempo, né? Tempo. É isso que nós estamos chamando. Então nós estamos aqui nesse jogo, né? 40 minutos. Esse é o fator, só que isso aqui é uma ilusão, né? Qual é a realidade eterna que está acima disso? É tudo que nós vamos falar aqui num período de 1 hora, no que nós queremos dizer aqui, essa é a realidade. Esta é a realidade. Ela já existe, ela já está pronta, ela já está aqui acima, ela já está formatada. Nós estamos apenas usando as processões e as sucessões da ilusão, né, do período ilusório, para poder fazer com que ela ocorra, mas ela já existe. Ela já existe, ela já está aqui. Se nós tivéssemos, né, como diz aqui nos sutras anteriores, nós tivéssemos onisciência e onipotência, não precisaríamos estar vivenciando isso aqui, essa ilusão. Ela já estaria, né, estaria como um fator de realidade pronta. Já entenderíamos, não precisaríamos estar passando esse período aqui, né? Já existe. E mais uma, nós estamos apenas revivendo, nós estamos apenas fazendo que ocorra algo que já como realidade existe. Então, paramos para tentar mensurar o que é a realidade, né? Então, esta realidade do qual aqui nós estamos agora tentando transformá-la, formatá-la, nós estamos aqui, ela já existe. Ela já existe. E como já deixou de existir também. Já não, existe e não existe, tudo isso ao mesmo tempo. É uma semente que deu, é uma semente em gunas que germinou, que deu fruto. Porque eu poderia não estar aqui, poderia não ter vindo aqui, mas eu vim, eu estou aqui germinando essa semente que deu fruto. Então é interessante que a gente faça algumas pausas nesses vídeos e mergulhe, por mais absurdo que sejam essas colocações, por mais absurdas que sejam essas citações, elas são realidades. Que quem está dentro do conjunto, para nós que estamos dentro do conjunto das ilusões, parecem absurdas, né? Parecem fictícias, parecem abstratas, não parecem reais, mas são reais, são realidades, são verdades. Então,
Quantas sementes que estão aqui dispostas, prontas, né, dentro dos gunas para poder se materializar e não se materializam. Assim como a árvore. Eu estou apontando para cá porque tem uma árvore ali, frutífera ali. Então, ali, assim como uma árvore frutífera, quantas os frutos não germinam? Ela floresce. Mas nem todos os frutos, né, nem todos o florescimento dá fruto. Muitos caem no chão, muitos pelas intempéries do tempo não vingam, né? Outros por outros fatores também, né, não conseguem ficar fixos às árvores, mas vem a quantidade de frutos. Assim é o que acontece na nossa materialidade. Né? Acontece uma quantidade de situações, mas não são todas. É muito mais coisas que estão por trás, né, em gunas, retidas em gunas, como sementes em gunas, do que realmente são coisas que acontecem no plano físico, né? São coisas que fazem o acontecimento no plano físico. Ó, seguindo a leitura aqui, tá? Este é, obviamente, o último véu de ilusão que deve ser rasgado antes que o yogi possa atingir Kaivalya. A técnica de rasgar este véu final é a mesma utilizada em outros casos. Simyama, desdobramento na semente. O conhecimento adquirido como resultado da aplicação de Simyama ao processo do tempo é o mais elevado tipo de conhecimento que pode ser obtido. É ainda mais elevado que a onisciência mencionado na terceira seção, número 50. Olha só, vamos parar para analisar. Aqui ele cita a onisciência. A onisciência, né, é a capacidade em que confere àquele que a possui de estar com a sua consciência fixa em todas as coisas. Mas estar com a sua consciência física, né, pode ser espiritual também, sua consciência, enfim, em todas as coisas, é estar sujeito ainda a todas as coisas. E todas as coisas são ilusão. Todas as coisas passam por desdobramentos, apesar de estar ele consciente de todos esses desdobramentos. Mas todas as coisas, ainda estando na consciência dele, não lhe confere o poder sobre todas as coisas. Ele apenas tem ciência, onisciência, ele apenas está consciente do que está acontecendo em todas as coisas. Mas ainda está suscetível a ser um observador, um espectador do desdobrar de todas as coisas. Raciocinei interessante? Raciocinem também sobre isso. Pensem, né, sobre isso, ou desdobrem suas mentes pensando sobre isso. Não podemos esquecer que aqui fala onisciência, mas quando nós falamos onisciência, nós temos que falar onipotência. Mas a potência dele está condicionada ao grau de onisciência que ele possui. Então existe uma camada maior, como diz aqui o texto. Confere o que o texto diz. Existe algo mais acima. O que está acima da onisciência? O nascimento, né, da sucessão, da precessão, o nascimento do fator condicionante que permite a onisciência. É algo que está acima. Então é bem entendível. A gente faz novamente agora aqui a leitura do tema que diz assim, ó: a técnica de rasgar este véu final é a mesma utilizada nos outros casos. É o desdobramento em Simyama. O conhecimento adquirido como resultado da aplicação de Simyama ao processo do tempo é o mais elevado tipo de conhecimento que pode ser obtido. É ainda mais elevado que a onisciência mencionada na terceira seção, no Sutra de número 50. Pare para analisar. Quando a gente possui a onisciência, a gente passa a ter domínio sobre a onisciência, né? A gente passa a ser senhor da onisciência. Mas a onisciência, ela tem que estar baseada na contrapartida em um correlato, né? Um fator externo que permita que ela possa existir. Correto? Ela vai existir, mas baseada em cima da Bhaktri.
Então tem que ter algo atrás. E algo atrás é este. É este que nós estamos vendo agora aqui, né? É este ponto aqui que é o último véu, que daí nos apresenta o conhecimento nascido do percebimento da realidade. E aqui só está nos dizendo uma coisa, né, o Sutra. Vamos meditar sobre ele agora. Aqui diz assim, o conhecimento nascido do percebimento da realidade. Conhecimento nascido. Quando algo nasce, passa a estar envolto em alguma coisa. Né? Quando algo nasce no reino de Paktri, passa a estar envolto em alguma coisa. Aqui diz assim, o conhecimento nascido do percebimento. Nós não estamos aqui, nós estamos para entrar em Kaivalya, mas não estamos em Kaivalya aqui. Aqui diz o conhecimento nascido do percebimento da realidade pela aplicação de Simyama ao momento e ao processo de sua sucessão. Então nós estamos ali, nós estamos no derradeiro momento, mas não estamos em Kaivalya. Tá? Não estamos ainda em Kaivalya. Nós vamos entrar em Kaivalya mais à frente. Nós não estamos em Kaivalya aqui, nós estamos aos portais, nós estamos no último véu, em Atman, né? Nós estamos ainda dentro desse último véu, pronto para mergulhar na realidade. Nós estamos em um contato puro com Kaivalya, nós estamos já em idas de essência para sair deste mar das ilusões e entrar no mar da realidade profunda, né? No abismo, se a palavra pode ser usada é esta, mas não seria esta a palavra, no abismo da realidade profunda, né? Vamos lá então, seguindo a leitura por aqui. O, entre aspas, conhecimento nascido do percebimento da realidade é denominado Vivekajnana, ou seja, conhecimento, né? De conhecimento do discernimento final. A palavra viveka é geralmente traduzida como discernimento, mas o uso desta palavra nesse contexto não é a mais apropriada, e a palavra discernimento é comumente usada para o processo de discernimento espiritual, que nos habilita a detectar as ilusões da vida e descobrir a relativa realidade oculta por trás delas. Mas a palavra viveka, no presente contexto, significa pleno percebimento da realidade. Né? Jnana, conhecimento, viveka, discernimento. Então aqui quer nos dizer que é um conhecimento da realidade. Nós temos que entender aqui que tem uma palavra muito interessante aqui, o conhecimento nascido do percebimento da realidade. Né? Aí já há uma transformação aqui. Já há uma modificação, uma alteração dos gunas. Já há uma alteração aqui. Muito leve, muito sucinta, mas ela há. Tá? Então nós vamos meditar, não vamos esquecer deste ponto. Correto? Ó, talvez aqui agora no último trecho, né, no último parágrafo, venha trazer orientação sobre o que nós estamos dizendo. Mas raciocina. Conhecimento nascido do percebimento da realidade. Nascido. Então já é um fruto, né? Já é um fruto. Mas é um nascido, é o último véu, né? É o último véu, analisem. É o conhecimento nascido do percebimento da realidade. Já é o último véu. É um conhecimento que encontra-se, né, dentro desse último véu. É muito profundo mesmo, muito profundo mesmo. Aqui fala assim, essencialmente o processo é o mesmo em ambos os casos e envolve passar de um estado de consciência menos real para o mais real. Mas a diferença em termos dos graus é tão enorme que o uso de uma palavra um tanto vaga como discernimento para essa descoberta final pode não exprimir um conceito adequado de mudança que está sendo envolvida. É melhor, portanto, traduzir a expressão Vivekajnana por percebimento da realidade última,
uma vez que o uso da palavra conhecimento em relação a este exaltado estado de consciência não parece ser tão apropriado. Um estado de consciência que transcende a própria onisciência não pode ser denominado por conhecimento. É melhor, no caso, utilizar a expressão mencionada anteriormente. Muito interessante, né? Está ali mesmo. Se algo está nascendo do percebimento da realidade, é um fruto, né? Já é um fruto, já tem modificações. E nós estamos tendo acesso a ele, como que nós vamos dizer que isso é apenas conhecimento, né? Não podemos dizer que é apenas um conhecimento. É mais profundo que um conhecimento. É isso que aqui quer nos advertir, né? É isso que aqui quer nos fazer as referidas colocações. Eu vou fazer a leitura novamente, pausadamente, para nós podermos entender. Eu vou voltar um pouquinho aqui em cima, na metade, ó. A palavra discernimento é comumente usada para o processo de discernimento espiritual que nos habilita a detectar as ilusões da vida e descobrir a relativa realidade oculta por trás delas. Então, discernir é sair dos ocultamentos em que a vida nos coloca, né? Exemplo assim, eu tenho ciência que isso aqui é papel, discernimento. Então o que faz? Nos habilita a detectar as ilusões da vida e a descobrir a relativa realidade oculta por trás delas. Então a realidade é que isso aqui é papel, estou discernindo. Mas a palavra viveka no presente contexto significa o pleno percebimento da realidade. Eu não tenho dúvidas, né? Eu não tenho dúvidas, eu estou sem questionamentos, eu estou vendo a realidade. Eu estou vendo a realidade se manifestando. Essencialmente o processo é o mesmo em ambos os casos e envolve passar de um estado de consciência menos real, ilusão, mais ilusório, para um mais real. Mas a diferença em termos de graus é tão enorme que o uso de uma palavra um tanto vaga como discernimento para esta descoberta final pode não exprimir um conceito adequado da mudança que está envolvida. É melhor, portanto, traduzir a expressão vivekajnana por percebimento da realidade última. Então, ou seja, ele já está percebendo a realidade última. É melhor utilizar essa forma de entendimento que é a realidade última porque ele está em vias de entrar na realidade última. Uma vez que o uso da palavra conhecimento em relação a este exaltado estado de consciência não parece ser o mais apropriado para ser empregado aqui. Um estado de consciência que transcende a própria onisciência não pode ser denominado simplesmente de conhecimento. É melhor, no caso, utilizar a expressão mencionada antes. Perfeito, tá? Vamos finalizar então por aqui, meus amados. Faltam cerca de 3 minutos para nós encerrarmos e nós vamos aproveitar então o 54, que é consolidação do que está aqui em 53. Aí diz assim, ó, daí vivekajnana, né, que nós estamos vendo agora, discernimento, a percebimento da realidade última, conhecimento da distinção entre similares que não podem ser distinguidos por classes, características ou posição. Nós vamos pegar agora esse fruto, né? Nós vamos agora pegar esse fruto, vamos pegar essa essência e vamos trimembrar elas. E vamos entender isso na visão dos gunas, o que está acontecendo. Mas nós estamos em um conhecimento muito transcendental, né? Nós estamos num conhecimento muito profundo, né? Muito profundo. E nós estamos quase entrando aqui já na realidade, né, de Kaivalya. E olha que interessante o 55. O altíssimo conhecimento, nascido do percebimento da realidade, é transcendente e inclui a cognição de todos os objetos simultaneamente,
abrange todos os processos do passado, presente e futuro, e também o que transcende o processo mundial. Nossa Senhora! Nós vamos estar mergulhando aqui, na sequência ainda desses assuntos que virão. Então não percam, né, esses últimos sutras, para vocês verem. E aqui pois diz que, agora fala aqui, ó, Kaivalya é alcançado quando há igualdade de pureza entre Purusha e Sattva. Perfeito? Aí nós encerramos a sessão com esses encontros. Então nós temos agora os 54, 55 e 56. 3 sutras para nós fizermos então o fechamento, né, desses nossos pontos. Nós estamos então chegando então a vias de fechamento, né, do que os Yoga Sutras estão nos trazendo dentro da terceira sessão. E a quarta sessão nós vamos para discussões acadêmicas, né, nós vamos entrar em aprofundamentos de conceitualizações e de temáticas, né, que dentro da terceira sessão não foram abordadas e que poderiam ser abordadas para alargar os nossos conhecimentos, tá bom? Então nós vamos fazendo o fechamento, né, nesse exato momento, agradecendo a todos que acompanharam esse nosso sutra junto com a gente. Eu espero que tenha ficado bastante entendível, né? Espero que tenha ficado algo bastante esclarecedor e que possa servir de muito apoio para as suas bases, né? E possa ele servir de muito entendimento para suas buscas e sua compreensão. Eu agradeço a todos, né, que nos acompanharam nesse momento e Namastê.